Olá, meu nome é Keren Ribeiro de Aquino, eu sou discente do curso de Pedagogia do 7º período da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre o meu estágio supervisionado no Ensino Fundamental 2. O meu estágio supervisionado no Ensino Fundamental 2, ele foi realizado na Escola Municipal Pedacinho do Céu, que fica localizada no município de São João da Ponte, Minas Gerais. A turma na qual realizei o estágio é a turma de 3º ano do Ensino Fundamental 1, no turno vespertino, sendo supervisionada pela professora regente da turma, que é a Patrícia Santa Rosa Almeida Cordeiro. É importante ressaltar aqui que o meu estágio ele foi desenvolvido por meio das atividades do PIBID, né, que é um programa a qual eu participo desde o ano de 2024, que é um programa de iniciação à docência. E durante esse ano, né, eu tive a oportunidade de estar aí fazendo o estágio por meio do PIBID. A Escola Municipal Pedacinho do Céu, ela possui uma boa estrutura física, salas amplas, possui biblioteca, sala de informática, cantina, sala dos professores, banheiros tanto para os funcionários quanto para os alunos, secretaria. Ela é uma escola bastante grande, né? Possui aí um pátio aberto e um pátio coberto. E também esse ano ela foi contemplada com a construção de uma quadra poliesportiva, né, que vai favorecer bastante aí a escola para a realização de eventos e também atividades pedagógicas, né, que os professores vão poder aí desenvolver nesse espaço. A turma na qual eu estagiei, ela é composta por 16 alunos, né, que é a turma de 3º ano do Ensino Fundamental 1, possui 16 alunos. Como eu já participava, né, das atividades do PIBID ali na escola, então eu cheguei no período de estágio, quando eu comecei o período de estágio, eu já cheguei familiarizada com a turma, né, com a professora, porque eu já convivia ali com aqueles alunos, conhecia o ambiente escolar, a rotina das crianças, conhecia a dificuldade de alguns alunos, sabia ali das especificidades da turma. Então, para mim, foi de grande valia, né, o estágio ser aproveitado por meio do PIBID, porque isso favoreceu muito, né, os meus momentos de coparticipação e principalmente os de regência, né, onde eu tive maior segurança, autonomia. Para os meus momentos de coparticipação, eu auxiliei a professora em atividades em sala de aula, prestei um atendimento mais individualizado para alguns alunos que apresentavam dificuldade ali na leitura, escrita e interpretação. Também auxiliei as crianças no horário da merenda, do recreio, auxiliei no recorte e colagem de atividades para casa, na correção de atividades em sala de aula e também de tarefas. Auxiliei também em alguns momentos as minhas colegas pibidianas, né, na realização de atividades em sala de aula, como por exemplo, né, a atividade lúdica de matemática, onde eu auxiliei a minha colega Letícia Fagundes, juntamente com a professora Patrícia, onde nós desenvolvemos ali uma raspadinha numérica, as crianças raspavam o número e tinham que responder àquela conta que aparecesse, sendo de adição ou subtração. E em seguida, após encerrar essa atividade, também, né, nós aplicamos a atividade onde a gente ditava um número e as crianças tinham que decompor aquele número utilizando o material dourado. Também auxiliei a minha colega Angélica, onde nós desenvolvemos ali uma atividade, trabalhar sobre a campanha do Maio Laranja. Nós levamos as crianças para a biblioteca, preparamos o ambiente para recebê-las e colocamos ali vídeos educativos para falar sobre esse tema, né, que é de grande importância. E em seguida aplicamos atividades, fizemos correção. Então, esses foram alguns dos momentos de coparticipação e muitos outros, né, onde eu consegui participar de toda a rotina escolar da turma. Para os meus momentos de regência, eu preparei uma proposta de intervenção e os planos de aula relacionados à vivência dos alunos. E eu escolhi o gênero textual receita, né, que eu achei bem interessante e pensei que eles poderiam sim gostar desse tema. E aí, por meio do gênero textual receita, eu trabalhei a leitura e interpretação de textos, a escrita, onde as crianças elas deveriam reescrever a receita de forma correta e também criar uma receita que fosse inventada ou até mesmo uma receita que eles conhecessem, que fizessem parte ali do seu dia a dia.
Trabalhei matemática também, né, onde as crianças, além de interpretarem a receita, lerem a receita, ali elas poderiam ver a quantidade dos ingredientes e trabalhou também a decomposição dos números. Então, muitos outros objetivos que eu trabalhei aí sobre o gênero textual receita. E para encerrar, né, os planos de aula, eu fiz aí uma receita prática em sala de aula de salada de frutas. Foi assim um momento único para mim. As crianças elas gostavam bastante, participaram de todo momento ali naquele momento inicial. Eu comecei a explicar sobre a alimentação saudável, né, a importância de buscarmos hábitos alimentares que façam bem para a nossa saúde. E após isso eu expliquei sobre a higienização, onde nós fizemos ali o processo de higienização das mãos e também colocamos toucas, né, para preparar aquela salada de fruta. E eu invertia, eu levava um grupo primeiro, explicava sobre os ingredientes, sobre a salada, fazia perguntas e cada criança participava um pouco ali misturando aqueles ingredientes. E ao final chegou o momento tão esperado por eles, que era a degustação. Né? Foi sucesso a receita em sala de aula. E além de ser ali parte, né, do meu estágio, da minha regência, também foi a minha prova prática do ENAD, né, o meu último plano de aula. E foi um momento assim muito único para mim, satisfatório. Foi sucesso, as crianças amaram. E eu aprendi muito, né, durante esse estágio, porque eu aprendi que para ser professor não é preciso somente transmitir conteúdos, né? O professor ele precisa planejar, organizar, acolher, né? Reconhecer a necessidade dos alunos e criar diferentes metodologias e estratégias de ensino que estejam de acordo à realidade desses estudantes, né? Desses alunos. Também eu consegui aprender sobre como planejar aulas, né? Organizar, como conduzir a aula, trabalhar em equipe, ser mediador ali no processo de ensino e aprendizagem das crianças. Então, tudo isso foram uma das grandes contribuições ali no estágio para mim. E eu também consegui ver, né, que cada criança, ela possui o seu ritmo de aprendizagem, né? E nós, como futuros docentes, nós temos que respeitar esse ritmo, né? E ser mediador desse aluno, né? Buscar diferentes estratégias de ensino que estejam de acordo à realidade desse estudante. Dentre os desafios que eu cito, que eu encontrei no ambiente do estágio, foi lidar, né, com alguns alunos com dificuldade na leitura, na escrita e na interpretação. Um dos momentos que me marcou assim, bastante foi acompanhar o aluno Miguel. Né? Ele demonstrava essa dificuldade e ao passar ali do tempo acompanhando ele, eu pude perceber que quando o professor ele demonstra interesse, né, ele oferece incentivo para aquele aluno, ele acolhe aquele aluno, ele escuta, né? Então, isso tudo contribui de muita, como se diz, contribui muito, né, para a aprendizagem dessa criança, porque a criança, quando ele começava a fazer as atividades, ele demonstrava uma dificuldade muito grande, mas quando eu estava ali perto dele, explicava, ele ia entendendo, e aquilo para ele ia se tornando mais fácil, né? Então, o professor, ele deve atuar aí, né, como um importante mediador no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Na faculdade, né, a gente sempre estuda a teoria durante toda a nossa faculdade. E quando a gente chega ali na prática, que é onde a gente coloca a mão na massa, né? Então, eu acredito que a teoria e a prática, elas caminham juntas, né? A teoria, ela nos prepara. E somente quando nós estamos na realidade da sala de aula, é que nós colocamos tudo isso em prática, tudo que nós aprendemos, né? Então, uma complementa a outra. Para encerrar esse vídeo, eu finalizo esse estágio com sentimento de gratidão, né, de dever cumprido, porque ao olhar para trás, eu consigo ver o tanto que eu evoluí, né, tanto profissionalmente, de forma pessoal, de forma acadêmica, né, uma mulher que tinha muita dificuldade de relacionar com outras pessoas, de estar em um espaço que tivesse outras pessoas, né, uma dificuldade para dialogar.
e até mesmo antes de iniciar a minha graduação, a minha faculdade, eu me questionava, será se eu quero ser professora? Mas hoje, ao passar por tudo isso, por todo esse processo, hoje eu confirmo, né, que realmente eu quero ser professora, eu quero acolher os alunos, né, tudo isso está me preparando para que eu possa desenvolver uma educação humana, né, acolhedora, tanto para os meus alunos, também para os meus filhos, né. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive até aqui. Eu cresci muito e eu sei que eu vou crescer cada vez mais, porque eu vou buscar sempre estudar mais, aprimorar mais as minhas práticas. E por mais que a gente tenha dificuldades no campo de estágio, às vezes uma coisa pode dar errado ou outra, mas isso não é motivo, né, para nos desmotivar, né? É motivo para seguir em frente, procurar melhorar e buscar formas de crescer cada vez mais. E é isso. Agradeço muito por tudo isso que eu tenho vivenciado durante esse estágio e os outros também que já se passaram.